sou a Anitta, cometo um crime mostrada por um detetive e já cortei o pescoço a mais de 100. Eu com o meu trauma sei o que fazer. Olá, Anitas do meu coração, do nosso coração. Como é que é? Tá tudo? Tá tudo. E tu? Também. Ok. Pronto. O meu nome é Pedro. Tenho que dizer que estou há 2 dias com um pi irritante. Tipo, estás a ver o meu edifício que tem aquele pátio interior? Sim. E há alguma coisa no pátio interior que está a fazer pi, pi. Ai, que Pi. horror deste Há postágio. 2 dias e eu estou farto, aquilo está-me a tirar o sono, está-me a tirar a vida, está-me a tirar a paz. Pá, oxalá fizesse o mesmo à velha. Está dito. Pronto. E o que eu tenho para dizer hoje é: se tens um pé no passado e um pé no futuro, estás a mijar no presente. Então não faças isso. Ai, Estás a perceber? adoro! Adoro, 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 Exato. adoro. Isso é tão bom. Sabes quem é que disse isto? Quem? Uma filósofa super importante. Ai, adoro! Não foi. Vou dizer quem foi. Kátia Zamolosco. Obviamente uma filósofa importantíssima. Kátia. Kátia. Não, é Katerina Petrovska É Katerina. Zamoloshikova. But you then just called me. Yes! Pronto. E Linda! você, quem é você? Eu sou a Catarina, ainda estou aqui no meu cantinho das férias ao lar. E a minha sabedoria de hoje foi dita por um grande filósofo também. E é... Eu nasci autista, mas o meu país não me deixou. Eu nasci autista, mas o meu país não deixou. Obviamente, este filósofo sábiosíssimo chama-se Pedro. Sim, sei. Ai, Às eu já não 2 da lembrava disso, manhã em mas eu... Sevilha. Exato, eu já não lembrava disso, mas eu lembro que quando eu disse isto e a gente riu bué, eu fiquei naquela, de certeza que ela vai pegar nisto e ela vai levar para o podcast. Exato, Pronto, tá exato. correto. E a cena foi, eu estava tipo a ver as notas do telemóvel porque eu pensei, olha, eu acho que tenho ali tipo a lista, tipo a checklist para ir para as férias. Não, afinal estava lá uma nota a dizer, Pedro, às 2 da manhã, dia 18 em Sevilha. Eu adorava comboios, eu era para ser autista, mas o meu país não deixou. Exato. Pá, é verdade. Eu continuo a gostar de comboios. Pronto. O autismo então, e hoje é dia de... Europe's living a celebration. Todos juntos vamos a cantar. Europe's living a celebration. Nuestro sueño, una realidad. É verdade. Yes. É dia de Euroepisódio. Porquê? Porque sim. Porque nos apeteceu e já está. Exatamente. E se não gostas que seja um Euroepisódio, é porque a culpa é da esquerda. De certeza absoluta. É que não vejo outra razão, pouco mais ou menos Obviamente. plausível. A culpa deste episódio ser europeu É tudo da esquerda, pá. A E já está. Então a esquerda é que rola o mundo, então. Claro, Não é a obviamente. esquerda que anda a Pronto. governar esta merda toda. Por isso é que está tudo na merda, porque é a esquerda que está a governar. Claro, obviamente. Caralho, pá. Pronto, e começa a Catarina. Onde é que tu nos vais levar hoje? Como é que se chama a cena? Conta-me tudo. Então, a cena chama-se um Europimp. E vamos à Belgique. Pessoal, vamos à Belgique. Vamos a... Nunca fomos, é? E isto é com X, então eu não sei se é Isel ou XL ou vamos aí, tá? É alguns na Bélgica, pronto. E é dia 6 de novembro de 1956, que foi quando nasceu Marc Dutroux, uma pessoa com um histórico juvenil de muita delinquência. Trabalhou como eletricista e, entretanto, foi despedido, começou a roubar carros e a ser, então, um grandíssimo pimp.
Ele começou a tirar Ok. proveito e a prostituir muitas meninas, e foi assim que ele conseguiu dinheiro suficiente para comprar bastantes imóveis. O Dutroux era dono de cerca de 10 casas que valiam 6 milhões de francos belgas. Embora ele tivesse toda essa riqueza em propriedades, ele ainda recebia uma assistência pública de $1.200 por mês. O equivalente. Portanto, ele ainda arranjou maneira de ter ali a ajuda do Estado para lhe entregar ali o cabaz de alimentação todas as semanas à porta de casa. Não, a Ele sério. casou-se, teve 2 filhos, divorciou-se, voltou a casar, desta vez com a Michelle Martin, que é uma personagem bastante importante aqui na nossa história, e com ela ele teve 3 filhos. Ora, em 1986, o Mark e a Michelle foram presos. Porquê? Sequestro e estupro. Estupro. Isso. De alguma maneira, eles conseguiram liberdade condicional e voltaram a cometer exatamente os mesmos crimes. Entre 1992 e 1996, com a ajuda de 2 amigos, o Michel e o Bernard, ambos traficantes e usuários de drogas, voltaram então a entrar neste meio todo dos raptos e das violações e das prostituições. Em 1995, a mãe do Dutroux contou à polícia que ele, na cave e pronto, em muitas das suas casas, já que ele tinha tantos imóveis, ele tinha lá miúdas presas. Só que a polícia, por alguma razão, ignorou esta pista. Junto com muitas pronto. outras, não é? Isto fez com que o quê? Com que, principalmente o público, não é? Se passasse e criticasse bastante o trabalho da polícia. Malta, este caso é gigante, isto tem aqui uma catrefada de coisas e eu resumi bastante, portanto há muito pormenor que eu não falei, há muito pormenor que eu não Olha, trouxe. eu acho que parece que hoje vamos falar de incompetência policiária. Pronto, olha, eu vou ser sincera, eu vi tanta que eu nem toquei mais no assunto. Eu trouxe-vos um Exato. exemplo da merda que a polícia fez com este caso, mas há muitas mais porque há muita gente corrupta no meio deste caso. Então, meses depois desta denúncia, já em agosto de 96, após o desaparecimento de uma menina chamada, eu vou-lhe chamar Letícia porque eu não consigo dizer o nome de outra maneira, temos uma testemunha que apanha o Dutroux. Ele foi visto perto da casa desta jovem e a testemunha conseguiu ver parte da matrícula. Então eles conseguiram identificá-lo. A polícia revistou todas as suas propriedades, portanto todas as casas, e encontraram então esta tal Letícia numa cela junta com uma outra menina chamada Sabina. Dias depois, os corpos de outras 2 meninas, a Melissa e a Julie, ambas de 8 anos, foram encontradas numa outra casa, e estas 2 miúdas tinham desaparecido em junho de 95. Os corpos de Anne Marshall, de 17 anos, e Efege Lambreques, de 19, foram encontrados também nas semanas seguintes, enterradas no quintal do Bernard, um daqueles amigos, ok? Estas miúdas tinham desaparecido em agosto de 95. Agora, após eles serem presos, a Michelle admitiu que tinha trancado a Melissa e a Julie no porão e que as deixou lá a morrer de fome, enquanto o Dutroux ia roubar carros. O Dutroux, por sua vez... O Dutroux, por sua vez, já disse que... Ela e o cabelo. Eu juro por Deus que eu vou... Por Deus, não. Eu juro pela Suprema. Obrigada. Que te vou comprar um crucifixo para tu contar as bolas enquanto estás a fazer coisas. Para largar o Eu cabelo, juro. Eu sei, amor, eu sei. Sim. Vício de merda. Então, o Dutroux. Portanto, temos a Michelle a acusar o Dutroux. Já o Dutroux diz que o responsável pelas mortes das miúdas foi o Bernard, que as tinha sequestrado e que ficou responsável de tomar conta lá da situação. O Dutroux confessou que depois de ser solto, com licença, ele drogou o Bernard e enterrou o Bernard vivo junto com os corpos das miúdas e depois ainda meteu cimento por cima. A Michelle diz que isto é mentira, que o Dutroux matou o Bernard quando descobriu que
Ai, pera que eu troquei-lhes os nomes. Pera. A Michelle negou isto e diz que o Dutroux matou o Bernard quando o Bernard descobriu que o Dutroux lhe roubou 13 mil ou 15 mil dólares, uma coisa assim. Baralha-me toda aqui com os nomes deles. Então, Francos. exato, sim. Obrigada. Então aqui, o modus operandi deles era basicamente tipo raptá-las, fechá-las na sala, nas caves ou onde fosse, e elas eram constantemente violadas, a toda a hora. A intenção era esta, era estar ali a violar miúdas, a fazer festas e terem ali miúdas para andar ali a vender, basicamente. Uma das miúdas contou em julgamento que o raptor usava outro nome e, embora as submetesse a abusos sexuais, ele insistia bastante que estava a protegê-las de pessoas más e que raptou até... Eu também engasgo. Epá, desculpa rir, mas é que... E olá... The Audacity! The Audacity, exato! Of it all! Exato, que era para protegê-la e que ainda foi raptar a Letícia, que era para ela fazer companhia a esta miúda. Faz todo sentido. Então ele foi raptar uma miúda para ser bom para a outra miúda, para ela não estar sozinha, né? Claro que sim. A Letícia também disse no depoimento dela que o acusado, portanto o Dutroux, se ria da sua dor enquanto a violava. Enfim. Apesar de eles estarem a ser acusados também de uma rede de pedofilia, tanto a Letícia como a Sabina falaram que tiveram contacto apenas com o Dutroux. Elas não foram, distribuídas, vá, digamos assim. Todas as vítimas eram meninas e tinham todas entre os 8 e os 19 anos. Vou repetir, os 8 e 19 anos. Ele tinha... Se calhar estou-me a adiantar, mas ele tinha uma obsessão qualquer com que elas fossem virgens ou alguma coisa assim, não é? Tinha. Por acaso não pus isso aqui. Eu li qualquer coisa, eu li sobre isso e ele tinha uma obsessão por miúdas, tipo, virgens, basicamente. Não percebo bem qual era a intenção dele. Chegou até a ir a fazer coisas psiquiátricos, imensos testes psiquiátricos e tudo, porque, pronto, achavam que podia ter ali alguma coisa a menos que tem, não é? Obviamente. Mas, que não tem, neste caso. Exatamente. Então, o Dutroux alega que ele era uma formiga numa rede de pedófilos muito poderosa. Ele afirma que o Michel, lá o outro amigo, foi o organizador dos sequestros. Ele diz que sim, senhora, torturou e abusou de todas as miúdas, mas que nega completamente ter matado alguma delas. Nega o sequestro e o assassinato da Julie e da Melissa, mas admite que as manteve fechadas numa das suas casas. No caso aqui da Julie e da Melissa, o Dutroux chegou a dizer que estava a protegê-las de um tráfico sexual infantil. Então ele estava a fazer o quê? Alguém me explica. Amiga... Exato. Não, E depois, sério? calma, Ridículo. ainda disse eu sequestrei e violei a Letícia, mas não a entreguei ao Michel para poupá-la do destino que levaram as outras miúdas, como a Anne e a Efes. Não é? Sério, tipo, what the fuck? Então, olha, no meio aqui disto tudo, eles encontraram um arquivo que era o arquivo X. E o arquivo X são os relatos das vítimas. Muitas dessas vítimas, inclusive, que não foram identificadas. Ok? Este arquivo foi criado pelo juiz Jean-Marc Connerotte e foram criados depois deste juiz fazer um apelo público às vítimas para elas se apresentarem à polícia. Todas as testemunhas tinham tipo número X, então daí ser o arquivo X, e foi revelado o nome de uma das testemunhas, que era a Regina, e o nome completo dela vazou para a imprensa, o que fez com que muita gente criasse toda uma campanha
a desfazer completamente a miúda para que ela fosse vista como uma mentirosa e como uma aldrabona e como coisa. Isto fez com que o quê? Com que todas as outras vítimas decidissem nunca... Claro, tipo, não apresentar-se. Exatamente, não chegar à frente, não é? Mas qual era a necessidade? Para quê? Lá estamos com uma conversa sempre da aldeia que defende ao violador. Fogo, meu. Exato. Sempre a mesma conversa. Exato. Então, segundo a Regina, ela diz que outros membros menores estiveram presentes nestas tais festas de sexo, não é? E estas festas eram secretamente filmadas para depois fazer chantagens. Então a Regina diz que isto era tudo altamente organizado, era um grande negócio, muita chantagem, muito dinheiro envolvido. Durante o seu depoimento ela descreveu alguns clientes bastante regulares, pessoas como juízes, políticos, banqueiros, portanto pessoas de nome, não é? Pessoas muito conhecidas, obviamente. E que estas festas, ela disse também que estas festas não eram só sexo, estas festas incluíam muito sadismo, muita tortura e muitos assassinatos, ou seja, eles basicamente levavam as miúdas para as festas e estavam tipo a torturá-las, não só a violá-las, a massacrá-las, mas a matá-las mesmo ali, tipo para a festa, porque sim. E era tipo, se morre, se lixe. Exato, tipo, eu quero é tipo dar aqui 2 ou 3 numa pessoa que não quer e se ela morrer, estou-me a cagar. Pá, olha, não sei, não. Não entra na minha cabeça. Ela diz também que uma das pessoas que organizava estas festas era um homem que se chamava Mitch, que era o Michel, não é? O tal amigo lá dos outros. E ela descreveu como um homem muito, muito cruel, que sadicamente torturava todas as meninas. Diz que o Dutroux na altura era jovem e que a intenção era principalmente levar drogas para as festas, para elas se anestesiarem enquanto coisa, não é? E como recompensa, o que é que pessoas como o Michel faziam? Era do tipo, olha, trouxeste as drogas, drogaste-me as miúdas, aproveita-te das miúdas também. Então ele tinha permissão para usar as miúdas e fazer das miúdas aquilo que quisesse e pronto, e foi daí que veio esta coisa toda. Uma das testemunhas X, o nome nunca foi revelado, mas que depois trabalhou também com a polícia, testemunhou também tudo e diz que inclusive havia crianças que eram largadas na floresta com Dobermans a segui-las. Tipo, basicamente, metiam Dobermans raivosos, estás a ver? Ou seja, treinados para matar, não é? A perseguir as crianças, tipo, no meio da floresta. Era tipo... What the hell, tia? Isto não é normal. Exatamente. Isto não é normal. Exatamente. Houve uma outra testemunha que diz que numa dessas reuniões envolveram, dessas vezes que se juntaram, eram orgias sexuais com menores, tortura e assassinato, e uma das pessoas que lá estava era o Willy Claes, que era secretário-geral da OTAN. Para quem não sabe, é uma aliança militar internacional. Portanto, andam ali todos a defender-se uns aos outros, não é? A NATO em português. Pronto, exato. O Willy Claes, exato, renunciou depois de ser considerado culpado de corrupção num processo de licitação para compra de helicópteros. E só que isto trouxe o quê? O depoimento depois implicou nomes como Etienne d'Avignon, Maurice Lupin, Paul Vendin, Benoit de qualquer coisa e um príncipe Alexandre que sabe Deus de onde. E isto são tudo políticos, governadores, príncipes, de todo o lado e mais algum. E eles estavam todos inseridos em orgias de menores. Obviamente a estas pessoas nunca lhes aconteceu nada, são assim naquela. Ai, madre em minha. 96... É que eu ponho-me a pensar, tipo... São pessoas com bué poder, né? Ou bué dinheiro, digamos assim. Poder nem tanto, dinheiro. Mas tipo, é mesmo preciso ir a pessoas menores. What the fuck, meu? É isso que não entra na minha cabeça, porque com a quantidade de mulheres que trabalham livremente em acompanhamento de luxo e como prostitutas, pronto e tudo, qual é a necessidade
de ir pegar primeiro em miúdas menores e depois pessoas que não o querem fazer. Qual é a cena? Yeah. Há pessoas que trabalham nisso por gosto. Contratem-nas a elas. Total. Tipo, pegarem em Não tem sentido crianças, meu. nenhum. Não, e foda-se. Uf. Zero. Caralho. Ok, pronto. Chegaram a fazer imensos protestos. Houve um protesto público muito grande com mais de 300 mil belgas a marcharem pelas ruas abaixo depois do juiz Jean-Marc Conrad ser retirado do caso. E ele foi removido do caso por participar num jantar que era uma angariação de fundos para a família das vítimas. E ninguém achou muita piada a isto. Aliás, ninguém, ponto e vírgula, muita gente não achou piada a isto, não é? Também se entende, porque aí a imparcialidade fica um bocado em causa. E ele é um juiz, supostamente tem que ser imparcial, né? Exato, exatamente. Mas por outro lado, também houve rumores que ele era muito amigo do Michel. Que ele dava-se muito bem com o Michel. Percebes? Ou seja, isto foi um caso extremamente complexo. Portanto, eu acredito que a retirada do juiz foi mesmo por falta de ser a Suíça, estás a ver? Falta uma palavra agora. Yeah. Sim, imparcial. Imparcial, exato. Foi mesmo falta de ser imparcial, porque ele... Tanto havia rumores que ele era muito Foi amigo uma dos... falta de ser a Suíça. Isto foi maravilhoso. Hã? Foi mesmo falta de ser a Suíça. Não me vem a palavra. Ser a Suíça. Ser a Suíça. Adorei, Catarina. Porque foi mesmo a cena de os rumores de se dar com os maus, mas depois as provas dele fazer coisas boas pelas vítimas. Então, pronto, olha, acabou por ser retirado do caso, atribuíram outro juiz e mais uma... Ai, olha, toda uma cena. O Marco e a Michelle foram presos. Agora aqui a história destes, porque eles foram presos pela primeira vez a 4 de fevereiro de 1986 por sequestro e estupro de menores. Depois foram condenados em abril de 89 a 13 anos e meio e 5 anos para a Michelle. A Michelle recebeu condicional em 91 e o Marco recebeu condicional em 92. Em 95 o Marco volta a ser preso por roubos de carros. Em 96 por sequestro, estupro e assassinato, após a polícia encontrar 6 vítimas. Ele foi condenado em 2004 à prisão perpétua por sequestro, tortura, homicídio e estupro de menores, associação criminosa e tráfico de drogas. A Michelle foi condenada a 30 anos de prisão por ser cúmplice. Agora voou, é isto. Por ser cúmplice no sequestro das vítimas e na morte de 2 meninas. Entretanto, ela e o Coiso divorciaram-se. Em 2011, lá está, já divorciada, ela conseguiu a liberdade condicional. Em 2013, o Dutroux foi pedir à justiça para cumprir o resto da pena em casa, foi negado. Em 2016, um ex-advogado do Dutroux foi revelar que o Dutroux tinha confessado que pretendia que a intenção dele era raptar crianças em massa e depois criar numa mina abandonada uma espécie de cidade subterrânea onde o bem, a harmonia e a segurança prevalecem. Ela estava toda confusa. Uma utopia. Exato. Utopia, desculpa. Tá. Depois, em 2018, o Dutroux escreveu cartas aos pais das vítimas a pedir perdão. Houve um pai até que veio a público mandar-o para o caralho, como deves calcular, não é? Assim, Bien, por outras dilo, palavras, tata. né? Coisa. Depois, em 2019, o Dutroux o advogado do Dutroux pediu então os testes psiquiátricos. Já tinha o Dutroux 62 anos, ok? Estava a cumprir pena há 23 anos. E chegaram à conclusão, não, isto é a tua personalidade, tu és assim, não tens nenhuma demência, não tens nenhum problema mental. E pronto, basicamente é isso. Lançaram um projeto para que a casa do Dutroux, uma das casas, fosse completamente demolida. Não consegui encontrar, porque isto já foi aqui em 2019, 20. Não sei se entretanto já o fizeram, já demoliram ou não. Mas pronto, assim, as Anitas foram presas. Temos
ainda o Dutroux preso, mas a Michelle em 2019 foi solta também. Sofreu muitos ataques, ok, ela tipo saiu à rua, as pessoas atacavam-na no meio da rua e davam-lhe porrada, ela chegou a ser vítima de violência física, mas não tenho pena nenhuma, devia ter apanhado mais. Ai, pena, penita, pena. Pronto, e olhem amigos, é isso, aqui uma coisa triste, isto foi um caso tipo gigante na Bélgica, isto foi, acho que foi um dos mais, tipo assim, dos mais mediáticos de sempre na Bélgica, porque pá, parecendo que não. Primeiro foram imensas miúdas, né? E depois menores. E depois políticos, juízes e essa treta toda, não é? escândalo. Então a gente sabe que isso acaba por ter sempre muito mais repercussão na média do que se fosse aqui o vizinho do lado, não é? Portanto, já. E é isso, amigos. É o meu caso desta semana. Fortinho, é? Fortinho. E tu, meu amor, onde é que tu nos levas? Conta-me. Eu vou ao Reino Unido. Sounds good. Sabes que não é uma coisa que eu adore, mas é que o caso era interessante. Então, pronto, eu disse, vá, bora lá, pronto. Eles têm casos interessantes lá, têm. Tem uma coisa ou outra. Tipo, uma coisa ou outra. Pronto. Então, o meu caso chama-se Uma Euro Caça na App. Ok. E então, as apps de dating hoje em dia são a coisa mais comum do mundo, né? São a forma como milhões de pessoas se conhecem, se apaixonam ou simplesmente fazem o que cientificamente se chama o niki-niki, o truco-truco, o pimba-pimba, o que vocês quiserem, tá? E para a comunidade gay masculina, apps como o Grindr são mais do que isso. São espaços que são reservados a essa comunidade, onde há aceitação, onde as pessoas supostamente podem ser elas mesmas. Digo supostamente porque no fat, no femme, no Asian. Não podes ser tu mesmo ali. Exato. Yeah. E no fundo, pronto, de certa forma há uma camada de confiança entre as pessoas gays do sexo masculino ali. Mas anyway, tu já sabes, eu sou super contra estas merdas, eu odeio estas merdas e só usei para ir à farmácia numa necessidade muito necessitada. Pronto. Então, o meu caso de hoje mostra como essa confiança pode ser brutalmente traída, já que o nosso assassino encontrou as suas vítimas no Grindr. Ok? Ele não estava à procura de uma ligação, nem de uma conexão, ele estava à procura de uma oportunidade. O nome dele é Stephen Port e ele ficou conhecido como o assassino do Grindr. Ok? Esta é a história de como a tecnologia que nos une pode, nas mãos erradas, tornar-se uma ferramenta de terror que nos faz desaparecer. Tá? A primeira vítima de Stephen Port foi Anthony Walgate, um jovem estudante de moda de 23 anos, com uma vida pela frente. Ele conheceu o Port no Grindr e aceitou ir até ao apartamento dele em Barking, no leste de Londres, em junho de 2014. Anthony foi drogado com GHB, não sei se diz assim em português. GHB. Uma droga conhecida por violação em encontro, né? Que te deixa tipo out e violent, e foi assassinado. Ok? O Port não só o matou, como depois, numa tentativa bizarra e inútil de encobrir o crime, transportou o corpo dele até uma rua próxima e ligou para o número de emergência, dando um falso nome e uma história inventada. Ok? Agora, o que é que aconteceu? Realmente o Anthony, ele foi encontrado por uma mulher que estava a passear o cão. Ok? Tipo, de alguma forma, não fizeram muito caso à chamada que ele fez. Ignoraram ali uma beca, é. E foi uma mulher que encontrou o Anthony ali, e aquilo era ao pé de uma igreja, uma coisa assim, tipo, mesmo na rua. Depois a polícia foi lá, deparou-se com o corpo, e de forma inacreditável decidiu que o veredicto da morte era inexplicável.
E mais tarde disseram que tinha sido uma overdose acidental. Como assim do nada decidiram só tipo. Yeah. Tipo, não tiveste ninguém que te ligou a dizer que ele estava lá tirado e não sei o quê. Uma overdose, tipo, ali. Yeah, olha, olha, eu aposto que é uma overdose. Tu apostas que foste o quê? E foi o quê? E foi assim que chegaram. Yeah. E é aqui que a história se torna bué frustrante, né? Com tudo isto, porque a polícia tinha o número de telefone do Steven Porte e a morada dele, mas em vez de investigar a sério, decidiu não ligar os pontos e simplesmente dizer: olha, este maricón morreu porque tomou demasiadas drogas. Ponto final. Foda-se. Ok. E claro, este erro teve consequências devastadoras, porque isto leva-nos ao segundo caso, a agosto de 2014, apenas 2 meses depois da morte do Anthony Walgate, e a vítima é Gabriel Kovári, um estudante eslovaco de 22 anos que estava a viver em Londres. Obviamente também usava o Grindr e, tal como o Anthony, acabou por se encontrar com o Steven Porte. O corpo do Gabriel... Agora, espera, é que isto só fica mais surrealista cada minuto que passa. O corpo do Gabriel foi encontrado por uma mulher a passear o cão. A mesma mulher. Não. A Juro, mesma? Catarina. A mesma What mulher. the fuck? Estás a perceber porquê? Porque ele depositou o corpo lá mais ou menos no mesmo sítio, que foi num cemitério, ok? Perto do apartamento dele, do próprio Steven Porte. Estás a perceber? E se isto já não fosse estranho o suficiente, o Steven Porte, numa tentativa outra vez de encobrir o crime, deixou um bilhete no corpo. Um bilhete ridículo, escrito pelo Steven Porte, a tentar fazer parecer com que o Gabriel tinha cometido um suicídio. Oh, foda-se. Ok? A polícia chegou ao local e, de forma inacreditável, adivinha? Não me descartaram a cena outra vez. Foi um suicídio. Foi overdose. Olha o outro, olha mais um. Isto é igual ao... Foi um suicídio, Catarina. Pronto, já está. Caso cerrado. Foi um suicídio. É só Bora. cerrado. Yeah. Essas aí são a juíza. Essas polícias Claro. são lá... A morte foi considerada acidental. O facto de um jovem gay ter morrido de forma suspeita perto do local de outra morte suspeita É, obviamente... não foi ignorado. Ignoraram, Catarina. Não ligaram pontos. Foi tipo, ok, morreu outro. Pronto, tudo bem. No mesmo sítio. Morreu outro. Encontrou a mesma mulher. Outro. Nada a ver, nada a ver. Coitada Estás a da perceber? senhora, também tem dedo podre. Yeah, mesmo Desculpa lá, coitada. Epá, é porque ela provavelmente, pelo que eu entendi, ela ia passear o cão bué cedo pela manhã antes de ir trabalhar. Então, claro, era a primeira pessoa a apanhar aquilo, obviamente. Anyway, a polícia mais uma vez decidiu ignorar tudo, Merda, fazer caso merda. cerrado, e não ligaram os pontos, obviamente. Mais uma vez, estavam a um passo do apanhar, mas falharam. E este erro teve consequências outra vez devastadoras, porque o pesadelo continuou. Ok, o terceiro corpo a ser encontrado foi o de Daniel Whitworth, um chefe de 21 anos, e adivinha onde é que o encontraram? Exatamente no mesmo cemitério onde o corpo do Gabriel Kovári tinha sido descoberto apenas um mês antes. Diz-me que não, pelo menos não foi a mulher e o cão a encontrá-lo desta vez. Não, aqui a mulher já... Graças só a Deus, já não pobre foi ela. coitada, meu Deus. Eu, para ser honesto, eu acho que ela alterou a rota de passeio do cão. já Olha, para era dizer, o que não eu quero encontrar fazia, ninguém. porque eu ficava traumatizada. 2 corpos, Nossa Senhora. Mesmo a sério. Então, e aqui, Steven Porte, numa tentativa de encobrir o crime, deixou mais um bilhete falso no corpo. Ok. Mas este bilhete é já de um nível de audácia inacreditável. Porque o bilhete dizia que o Daniel se sentia responsável pela morte do Gabriel há 2 meses atrás e por isso... e por isso estava a cometer suicídio, porque sentia muita culpa. What the hell? Yeah. Agora, vou deixar uma adivinha no ar para ti. A polícia chegou, deu o bilhete e... Não.
Não, eles não ignoraram. Acredito. Não. Um terceiro corpo, praticamente da mesma maneira, eles voltaram a ignorar. Estás a brincar. Acredito. Sem questionar minimamente a história bizarra, sem ver que era a mesma letra no papel. A polícia achou a história completamente conveniente, perfeita e caso cerrado. Já está. Pronto, este matou-se porque está por sendo culpado por ter matado o outro. Eu estou parva. E pronto, Estou parva, não acredito. Yeah. Uma polícia que tinha vontade de trabalhar e dormiu à noite igual. Hein? Então, 2 mortes de jovens gays no mesmo local, num curto espaço de tempo, com bilhetes de suicídios falso, ok? E a polícia não viu nada de suspeito. Eu acho que isto é o cúmulo da incompetência e do... como é que se diz? O mais cego é aquele que não quer ver. Isto é tipo Estás a a lei do perceber? menor esforço. Foi tipo, fizeram Yeah. o mínimo possível. Não queriam mesmo trabalhar, filhos da puta. Tal e qual. Pois o pesadelo continua. E em setembro de 2015, quase um ano depois da morte das outras vítimas, o corpo de Jack Taylor, um jovem de 25 anos, foi encontrado perto do mesmo cemitério, mas num parque diferente. Noutra parte diferente do parque. Porto, uma vez mais, deixou a sua marca, que era o bilhetito e a droga, mas desta vez, finalmente, a família do Jack não comprou essa história de overdose acidental. Graças a Deus. Graças à Suprema. Yeah. Ave Maria Uma Suprema. série. A irmã do Jack, Donna, e a restante família, exaustos com a falta de ação da polícia, decidiram fazer o trabalho que a polícia não fez. Então eles começaram a investigar por conta própria, usando as redes sociais para ligar os casos, encontrando semelhanças entre as mortes e o que tinha acontecido e exigindo respostas. Então, neste caso, foi a família do Jack que forçou a polícia a mexer o cu, a agir. Ok? Ave Maria abençoados. Yeah. Totalmente. A determinação e as evidências que esta família reuniu foram tão esmagadoras que a polícia não teve outra escolha senão reabrir os casos. Ok? Ou seja, que esta família até foi buscar provas. Estás a perceber? Eles fizeram o trabalho da polícia, realmente. Olha, deviam ser eles a trabalhar lá, então, porque se calhar também Não, há lá sério. outras famílias que precisavam de ajuda, foram atendidas por esses agentes e ficaram na merda. Totalmente. Pronto, eles abriram os casos, reabriram os casos e finalmente começaram a investigar o Stephen Port a sério. Foi uma vitória muito amarga, obviamente. Isto é o testemunho do amor de uma família e uma monumental falha das instituições públicas, né? Mas graças ao trabalho incansável da família do Jack Taylor, a polícia agiu. Em outubro de 2015, Stephen Port é detido e quando os investigadores revistam a sua casa, encontram um verdadeiro tesouro para a acusação popular do caso. Acontece que o Stephen Port, para além de ser serial killer, era também um hoarder, não sei como é que se diz em português. Era colecionador, não era? Sim, Ok. Um De- acumulador. de provas. Hoarder era Acumulador. acumulador de provas. Portanto, Yeah. ele fazia a merda e deixava um souvenir para ele próprio. Yeah, ele acumulava provas, ele guardava os telemóveis, as carteiras, os cartões e a roupa de algumas das suas vítimas. Nossa, O- roupa. O apartamento dele era uma espécie de museu macabro dos crimes que ele tinha cometido, estás a perceber? A ironia aqui é fantástica. Se queres ser um serial killer, ao menos não sejas um acumulador compulsivo. Opa, basta, De eu provas. acho que um problema mental é suficiente, não é? Já Yeah. que queres ser assassino, não sejas hoarder. Se queres ser hoarder, não sejas assassino, não é? Claro, ainda por cima é que são as duas patologias mentais que menos casam. Porque Estás-te a tramar a ti vai dar próprio. Pronto, com as novas provas e as evidências da ADN que a polícia finalmente se dignou a procurar e a recolher, Stephen Port foi a julgamento e as provas eram esmagadoras, obviamente. Em novembro de 2016, ele é finalmente condenado. O júri demorou só 12 horas a declarar o Stephen Port culpado das 4 mortes, 4 violações e múltiplos outros crimes.
A pena de prisão foi perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Uhul! Yes! Lindo! Lindo, 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 lindo. Muito bem. Então, o caso do Stephen Port, o assassino do Grindr, é uma história de terror, mas também é uma lição. É a prova de que a incompetência institucional pode ter um custo devastador e que às vezes a justiça só acontece porque as famílias das vítimas se recusam a aceitar um não como resposta. Então eu queria só dizer que o meu caso hoje é um tributo à coragem de todas essas famílias que não deixam que os casos morram e que os casos sigam abertos e que tentem buscar a verdade. Ok? É tipo um homage com isto. E também quero dizer com isto, deixem o Grindr, pá. Vão ao finalmente, conheçam uma pessoa cara a cara, falem com ela. Old school, Sei lá. esqueçam as aplicações. Old school. Deixem-se dessa merda, pá. Ou então, não sei, olha. Não vou dizer nada. Não, mas é muito triste que... Porque se a polícia tivesse feito o trabalho à primeira, os outros dois, se calhar, podiam não ter morrido. Os outros três. Os outros três que ainda me ajudas mais. Bastava terem feito o trabalho à primeira e os outros três não lhes tinha acontecido nada se fosse preciso. Não faz sentido. É mesmo a lei do menor esforço. Esta gente, quanto menos trabalhar, melhor. E os outros que se fodam. Tal e qual. E pronto, é isso. Triste. Já sabem. Cuidado com as apps, cuidado com o mundo e quando vayam passear o cão, olhem para todos os lados. Olhem bem para os arbustos, pá. Podem estar a ajudar ali um caso qualquer que vocês não sabem, amigos. Tomem atenção, abram o olho. Mesmo a sério. E nada, tens coisas para pedir, né? Tenho muita coisa para pedir, como vocês já sabem. Eu vou pedir tudo aquilo que eu tenho direito, que é todos os meus perlim-pim-pins, porque eu quero os comentários e os follows e o sininho no Instagram. No Instagram? Deve ser no Instagram. O sininho, Não, o é no sininho onde houver Spotify. sininhos. Para dar para meter sininhos. Exato. Os comentários, os gostos. Partilhem com os amigos os bilhetes para Lisboa, meus amores. Olha, Amores da minha vida, bilhetes para só Lisboa. para dizer que as vendas para Lisboa estão mesmo de vento em popa. E tipo, amiga, já temos mais de metade do espaço ocupado. Então, pensa na vida. Go tá? for it. Pensa na vida. Go buy it. E vão-me dar 5 estrelas no Anyway. Spotify. Se for 4, a gente não quer. Faz favor. Está pedido. Obviamente. Está aqui feito. É isso. E nada, eu acho que já está tudo por hoje. Olha, estamos despachados. A gente vê-se para a semana. Tal e qual. Bye! Besito, gente guapa.